Bem-vindos ao Vídeo Barbárie. Bom, pessoal, estamos aqui hoje então para fazer o balanço do mês de junho, então, que foi muito bom. Tem uma pilha bem grandinha aqui na minha frente, então vamos ser rapidinho para dar para falar de todos aqui. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês que eu li esse mês foi Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. É um poema ilustrado que foi lançado pela Boitatá e que tem ilustrações lindas e fala sobre empoderamento de pessoas com cabelo crespo. Apesar de não ser uma pessoa com cabelo crespo, eu me senti muito contemplada no sentido de alguém que o cabelo não faz parte de um ideal de beleza. Pode até ser que hoje em dia a gente esteja num momento em que a gente tá valorizando cabelos cacheados, cabelos ondulados e crespos, mas não foi assim na minha infância. E eu vi a importância desse livro tardiamente, mas ainda bem que ele existe. Apesar de não ser um foco aqui no canal, eu decidi fazer uma resenha sobre esse livro. Eu vou falar também sobre minha transição capilar nesse vídeo, então eu espero que vocês gostem. Eu também li esse livrinho de poemas aqui, 50 poemas de revolta. É uma compilação da Companhia das Letras de 50 poeminhas de pessoas que em algum momento das suas vidas ali estavam com esse desejo revolucionário, de mudança, essa necessidade de que as coisas se mexessem, né? E tem muitos autores aqui nacionais. Então tem Ana Cristina César, Angélica Freitas, Carlos Drummond de Andrade, Carolina Maria de Jesus, Chacal, Conceição Evaristo, Ferreira Goulart, Francisco Alvim, Hilda Hilst, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Paulo Leminski, Vinícius de Moraes, Wallace Salomão. Isso aqui só pra citar os mais famosos, né? Mas eu achei uma delicinha ler. Você sente que, apesar da gente estar sempre com essa insatisfação, existe sempre o movimento e a esperança de mudança. E acho que isso é o mais importante, né? Que a gente esteja disposto a ir lá e mudar as coisas. Eu também li um livro que já vinha no mês passado, que eu só tinha lido a introdução do primeiro capítulo. Eu falei, quer saber, chega, vou fazer um cronograma e vou ler esse livro logo. Que foi, então, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Esse livro aqui, ele é muito importante. Ele é considerado o primeiro documento feminista inglês, né? Ele só foi precedido pelo Reivindicação dos Direitos da Mulher e da Cidadã, da Olin de Gouges. Mas esse livro aqui, ele inaugura, então, a primeira onda do feminismo, né, em inglês, que foi muito forte. O que a gente tem que ter em mente quando a gente lê ele é que ele é um documento, então ele é escrito de forma mais pomposa por ser um documento. 2, ele foi escrito em 1792, então ainda que ela seja revolucionária para alguns parâmetros atuais, em outros aspectos ela vai ser sim alguém retrógrado, sabe? Ela é uma mulher do seu tempo e a gente tem que levar isso em consideração. E 3, a Mary Wollstonecraft aqui está explanando ideias que não tinham sido explanadas antes. Então muitas vezes existe uma dificuldade, né, dela de explicar um conceito que pra gente hoje já é muito bem fundamentado. Então às vezes você lê um parágrafo inteiro e você fala, meu, mas ela quer dizer isso aqui. Que hoje em dia a gente já tem um nome para aquilo, naquela época não tinha. Então é uma questão de paciência, de ler com calma, porque senão você não absorve tudo que ela tem para te dar. Depois eu li então pro projeto do Estou Esse Lindo, Noites Brancas, essa novelinha aqui, que foi uma delícia de ler. Quando eu li eu fiquei meio assim, falei, meu, esse livro tá tão romancezinho, tá tão água com açúcar pra Dostoiévski, apesar de ser super bem escrito, ser super divertidinho de ler. E aí quando eu vi o vídeo da Raquel, né, do projeto lá do Estou Esse Lindo, eu fiquei abismada com o quanto tem por trás desse livro, o quanto tem de crítica, o quanto tem de questões sociais. E eu fiquei muito mais empolgada pelo Dostoiévski por compreender agora a sutileza com que ele vai vir com esses personagens. Parece que antes na obra, esse tipo de afirmação, esse tipo de statement era mais direto, né? Agora ele tá vindo suave. E pra mim isso é uma demonstração, né, de como ele tá progredindo como autor mesmo, né? Eu também li pro projeto Contos em Trânsito 2 livrinhos, e um deles eu também li pro Desafio Livrada, que é Noite Escura e Mais Eu. Noite Escura e Mais Eu é um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. Eu li ele pra categoria Um Livro que Lançou no Ano em que Você Nasceu, e esse livro foi lançado em 1995. Ele é um livro de contos que tem ali como fio, né, que junta todos os contos, a questão da introspecção do narrador, né? Por isso A Noite Escura e Mais Eu, que é inclusive um trecho de um poema da Cecília Meirelles. Então a gente tem aí mulheres se apoiando desde sempre, né? Esse livro é maravilhoso, tem 2 contos que se destacam muito pra mim, que é o conto do Anão de Jardim e o Segredo. Eu falo mais sobre eles na resenha,
mas eu gostei bastante de todos. Teve um que eu não entendi direito, que é com crachá entre os dentes, mas eu quero reler porque eu quero entender, eu quero acessar esse conto de forma mais profunda. Se você já leu, conversa comigo, eu quero muito saber o que você achou. E teve um, assim, que eu não gostei, que é um da a rosa mais pálida, o branco pálido, eu não lembro direito, mas que eu achei meio assim, mais ou menos. Achei que ele se estendeu um pouquinho demais, mas ainda assim ainda assim é muito bem escrito. Eu também li Meus Documentos, da Alejandro Zambra. Era o último livro que eu tinha aqui dele em casa. Esse aqui ainda é da Kozak Naif, né? Agora os novos dele e as reedições viram pela Tuskets, então eu agradeço muito a Tuskets, porque eu adoro Zambra. Mas esse livro aqui me decepcionou um pouquinho. Ele tem um conceito muito bacana de que o livro é a pasta Meus Documentos do computador do autor, por exemplo, do narrador, pelo menos, né? E aí a gente tem acesso a esses textos, e esses textos que a gente vai lendo são documentos que estão ali e que fazem parte da vida dele, como se também essa pasta Meus Documentos fosse uma pasta de memória dentro da máquina humana, sabe? E eu achei o conceito genial, mas eu realmente só gostei de 2 dos 11, 12 contos, entendeu? Os outros contos pra mim acabaram ficando muito parecidos, muito próximos. Isso não é muito bacana, né? Mesmo eu tendo lido, tipo, 2 por dia, um na ida pro trabalho, um na volta, então com um espaço de tempo, ainda assim eu tinha a impressão de que eu tava lendo a mesma coisa. E isso me deixou meio chateada. Mas eu espero que o próximo livro dele, o Múltipla Escolha, né, que é o único que tem em português agora no Brasil, que eu não li, que seja um pouquinho melhor. Apesar de dizerem que também não é tão bom quanto os romances que eu já resenhei aqui no canal, né? O Bonsai, Formas de Voltar pra Casa e A Vida Privada das Árvores. Eu li também o livro da Tag de Maio, Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih. Eu adorei esse livro, eu devorei. Eu só não li num dia só porque eu tava lendo a Reivindicação da Mary Wollstonecraft e falei, pô, muito pesado, vou deixar pra ler amanhã. Mas eu fui totalmente puxada, tipo um buraco negro pra dentro desse livro. O autor tem uma prosa poética maravilhosa. Ele fala com muita delicadeza da cultura africana, da cultura árabe. Ele tem uma escrita bastante bucólica, que é algo que eu gosto muito, né? Eu marquei muita coisa nesse livro. Ele reflete bastante sobre questões íntimas do ser humano, assim como ele também critica o sistema colonialista inglês sobre o Sudão. Ele fala sobre os direitos da mulher com uma sensibilidade que não é comum a um homem dessa época. Se eu não me engano, o livro é de 60, da década de 60. Então, quase 60 anos atrás já o livro foi publicado e ele tinha uma sensibilidade que ainda hoje não é comum se ver nos autores, né? Então me surpreendeu bastante por causa disso. É um livro que eu vou ter um prazer imenso de fazer a resenha e eu espero que vocês assistam. E aí nós tivemos a nossa famosa Arraia Tona e eu li os 4 livros da minha TBR. Então o primeiro é um quadrinho que eu não vou falar muito porque vai ter o vídeo de quadrinhos, que é o Sem Dó, da Luli Pena. Esse quadrinho é lindo, ele é gigante, ó, ele é muito grande. Aqui tá bastante sol, mas ó, aqui dá pra ver. E ele é maravilhoso, ele é lindo. Eu vou deixar pra falar mais realmente no vídeo, mas saibam que eu gostei muito. Entrou ali pro hall dos favoritos. Esse livro aqui eu li pra categoria Um Livro com Protagonista Feminina. E a protagonista aqui é a Lola. Aí eu li também A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Esse aqui eu li pra categoria Um Autor no Destino. Eu adorei ler esse livro, eu não tinha lido ainda livros tão engraçados do Jorge Amado. Apesar de Capitães da Areia ter passagens bastante engraçadas, não se compara ao que tem aqui. Então foi uma experiência de leitura totalmente nova, né? O Gabriela não é engraçado, Tenda dos Milagres também não é engraçado. Tem sempre uma pequena comédia, tem sempre um gracejo. Mas eu acho que isso é comum, isso não torna o livro engraçado, né? E nesse aqui já toda a proposta dele é subverter a expectativa do leitor, né? E isso eu acho sensacional. Eu li também Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. É bem brilhante essa capa, então vai dar um reflexo. Esse livro aqui, ele contém, então, colunas da Djamila na Carta Capital entre 2015 e 2016. Ela fez aí uma seleção do que ela acha interessante. Eu indico muito esse livro, assim como a Carol Miranda fez, para começar a ler os livros de feminismo, os livros da Djamila, porque é um livro que, por ser talvez uma coluna no jornal, é um livro mais leve.
É um livro mais tranquilo de você ler, é uma introdução muito boa a qualquer um dos aspectos, seja racial, seja de gênero, seja de classe, que a Djamila e outros autores vão abordar em suas obras. Aí eu li também 2 livros aqui da Adélia Prado, porque eu não tinha lido no mês passado o respectivo, né? Então eu li Terra de Santa Cruz, que eu gostei, mediano, assim, não foi tão bom quanto os outros, mas eu gostei. Bagagem e O Coração Disparado, pra mim, são 2 livros incríveis que eu indico muito. Aí veio Terra de Santa Cruz, que eu achei mediano, mas achei bom. E aí veio Pelicano, que eu achei realmente abaixo da média. Eu fiz muito menos marcações, me marcou muito menos o Pelicano. E aí agora, no mês de julho, eu vou ler A Faca no Peito, que é o próximo livro. E a gente tá aqui já, ó. Metadezona do livro da Adélia foi. Eu acho que foi isso que eu li. Foi tudo isso que eu li. Tem vlog que vai sair aí da Reatona, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo, mas dei uma olhadinha bem bacana, mostrei um pouco algumas coisas assim, o quanto eu leio, onde eu leio, quando eu leio. E foi uma semana típica de leituras, porque eu terminei a maior parte desses livros aqui nessa semana, mas foi uma semana muito gostosa de leituras. Eu gostei de parar um pouco, de fazer algumas coisas, de sair um pouco menos pra poder parar e ler, porque é sempre muito gostoso. Pra quem pergunta o que eu tô lendo agora, o projeto é: eu fiz um cronograma de leitura pra terminar Os Irmãos Karamazov 2, então eu vou ignorar o que eu já tinha lido desse volume, vou começar de novo, e eu vou ler durante 28 dias, eu dividi ali umas 20 páginas diárias. É claro que eu posso ultrapassar um pouco se tiver muito interessante, que eu vou acabar atrasando um pouco onde é que eu tiver mais cheio, mas a gente faz esse balanço. Eu também vou começar hoje, então, o Nitochka Nesvanova, pro Dostoiévski lindo. Então eu estarei ali, serei a pessoa que eu mais admirava, que é a pessoa que lê 2 Dostoiévski no mesmo mês. E aí, assim que eu terminar o Nitochka, eu pretendo pegar o Voragem, que eu tô tentando também ficar aí na linha com os livros da tag, porque o de janeiro eu já deixei pra trás e não tô conseguindo retomar ainda. Mas essas são minhas leituras atuais. Faca no Peito também, de Dona Adélia. E sigamos aí firmes e fortes. Me sigam no Instagram se quiserem saber o que eu tô lendo naquele momento. Eu sempre posto por lá, tanto nos stories, coloco na bio, coloco foto no feed. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, vai aparecer aqui do lado. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Deem seus likes e dislikes pra saber se estão gostando do conteúdo. Um beijo e até a próxima.